Enquanto tropas aliadas avançavam pelas praias da Normandia, um dos homens mais poderosos do mundo estava dormindo, e ninguém no comando alemão tinha coragem de acordá-lo. Passavam das 7 da manhã, passavam das 8, passavam das 9. As informações confirmando a maior invasão da história estavam em cima da mesa, e um exército inteiro esperava por uma única ordem que só ele podia dar. Só que ele estava dormindo, e ninguém ali dentro tinha permissão para mudar isso. Isso não é uma teoria, não é exagero de filme, é um fato registrado por generais, por assessores, por gente que estava na sala naquele dia. E o motivo por trás disso não tem nada a ver com estratégia militar. Tem a ver com um hábito pessoal de Hitler, que praticamente todo mundo ao redor dele foi obrigado a se adaptar. Um hábito que, nesse caso específico, custou horas preciosas numa das batalhas mais decisivas da Segunda Guerra Mundial. Hoje eu quero te mostrar como funcionava a rotina noturna de Hitler, porque ninguém no círculo dele tinha coragem de ir dormir antes dele. O que os relatos de quem conviveu com ele dizem sobre esses hábitos e como isso quase virou um problema gigantesco durante o dia D. Fica até o final, porque a parte mais tensa dessa história é justamente aquela manhã de junho de 1944. Para entender esse comportamento, primeiro precisa entender uma coisa. Hitler tinha uma relação muito estranha com o tempo. Ele mesmo dizia que as melhores ideias vinham para ele à noite. Essa frase aparece registrada em relatos de pessoas próximas. E não é só um capricho de personalidade. Isso definia literalmente a rotina de um governo inteiro. Enquanto o resto da Alemanha nazista funcionava em horário comercial, o núcleo mais próximo do poder, o pessoal que trabalhava direto com ele, vivia num fuso horário particular, moldado pelas madrugadas dele. Albert Speer, o arquiteto que depois virou ministro de armamentos, conviveu de perto com Hitler por anos e descreveu esse padrão em suas memórias, publicadas depois da guerra. Segundo o relato de Speer, depois do jantar, Hitler entrava num estado de conversa longa, quase um monólogo, que podia se estender madrugada adentro. Ele falava sobre arquitetura, sobre política, sobre história, sobre qualquer assunto que estivesse passando pela cabeça dele naquele momento, e as pessoas ao redor da mesa simplesmente tinham que ficar ali, escutando, até ele decidir que estava na hora de parar. E aqui está o ponto principal dessa história. Ninguém saía antes dele. Não porque existia uma regra escrita em algum lugar dizendo não se pode sair antes do líder, mas porque, na prática, sair antes dele era interpretado como um gesto de desrespeito, ou pior, como falta de interesse no que ele estava dizendo. Num ambiente onde cair nas graças de Hitler podia definir a carreira, a proteção e até a vida de alguém, ninguém queria correr esse risco. Então bocejos eram disfarçados, o café continuava sendo servido e a noite ia se esticando enquanto o resto da equipe tentava se manter acordada com educação. Christa Schröder, uma das secretárias pessoais de Hitler, deixou registros sobre como era trabalhar nesse esquema. Segundo o relato dela, quando Hitler decidia que ia ditar algo importante durante a noite, o assistente pessoal dele avisava a secretária para ficar pronta. E aquilo criava uma espécie de estado de alerta no escritório. Ela não podia se ausentar, mesmo sabendo que a espera podia durar horas, porque Hitler não tinha nenhuma pontualidade quando o assunto era trabalho noturno. Então imagina isso, uma equipe inteira suspensa, esperando o comando de um homem que ia decidir na hora dele quando começar e quando parar, sem nenhuma consideração pelo cansaço de quem estava do outro lado. Esse comportamento tinha uma consequência direta e muito prática. Como Hitler dormia tarde, ele também acordava tarde, muitas vezes perto do meio-dia. E aí entra outro detalhe, que praticamente ninguém questionava dentro do círculo dele. Seu humor pela manhã era péssimo. As pessoas próximas sabiam disso e evitavam qualquer contato logo depois que ele acordava, porque era comum ele estar irritado, desorientado, de mau humor, ainda se recuperando daquelas noites que se estendiam demais. Isso criou uma cultura inteira de medo em torno do sono dele. Ninguém queria ser a pessoa que interrompia o descanso do líder, porque ninguém sabia como ele ia reagir. Tem ainda outro fator que agravava tudo isso, que é o papel do médico pessoal dele, Theodor Morell. Morell prescrevia uma quantidade grande de medicamentos e injeções para Hitler, incluindo estimulantes, num período em que a saúde dele já estava bem debilitada. Historiadores discutem até hoje o efeito exato dessas substâncias no comportamento e no ciclo de sono dele. Mas o consenso geral é que esse coquetel de remédios não ajudava em nada a estabilizar horários de sono. Só reforçava ainda mais esse padrão irregular, de noites longas demais e manhãs difíceis. Agora junta tudo isso. Um homem que só dorme de madrugada
que acorda mal-humorado, cercado por uma equipe que tem pavor de contrariá-lo e coloca essa pessoa no comando absoluto de um exército em guerra. Na maior parte do tempo, isso só significava noites cansativas para quem trabalhava com ele. Mas em junho de 1944, isso significou outra coisa completamente diferente. Na madrugada do dia 6 de junho, tropas aliadas começaram o desembarque na Normandia, na operação que ficaria conhecida como Dia D. Antes mesmo do sol nascer, pilotos de reconhecimento alemães já estavam sobrevoando a costa e trazendo os primeiros indícios de que aquilo não era só mais um ataque isolado, era uma invasão em larga escala. As informações começaram a chegar ao comando alemão, ainda de madrugada, mas existia um problema seríssimo. As duas divisões blindadas que estavam posicionadas exatamente para responder a esse tipo de ataque só podiam ser movimentadas com autorização direta de Hitler. Nenhum general no campo tinha poder para dar essa ordem sozinho. E Hitler, naquela manhã, estava dormindo em seu refúgio nos Alpes bávaros. Segundo relatos da época, ele só tinha ido dormir por volta das 3 da madrugada, depois de mais uma dessas noites longas de conversa. Quando as primeiras notícias sobre o desembarque chegaram, ainda passavam de relatos não confirmados, e ninguém no entorno dele quis correr o risco de acordá-lo por causa de algo que ainda podia ser um engano. Passaram-se às 7 da manhã, às 8, e o Marechal von Rundstedt, que comandava as forças no oeste, foi informado que o líder ainda estava dormindo e que ninguém ia interromper isso. Só depois das 10 da manhã, segundo alguns relatos, ou até depois do meio-dia, segundo outros, é que Hitler finalmente acordou por conta própria e foi informado da magnitude do que estava acontecendo na Normandia. Nesse intervalo inteiro, horas se passaram sem que as divisões blindadas recebessem autorização para se mover. Horas em que os aliados conseguiram consolidar posição nas praias sem enfrentar o contra-ataque decisivo que poderia ter mudado o rumo daquele dia. Quando finalmente recebeu a notícia, a reação de Hitler, segundo os relatos, não foi de alarme, foi quase de confiança excessiva. Ele teria dito que aquilo era uma boa notícia, porque enquanto os aliados estavam na Inglaterra, era impossível alcançá-los, e agora que estavam desembarcando, finalmente dava para enfrentá-los diretamente. Pouco depois, ele se reuniu com o comandante da Força Aérea Alemã e comentou que o desembarque estava acontecendo exatamente onde eles já esperavam. Só que aquela confiança verbal não recuperava o tempo perdido. O contra-ataque das divisões blindadas só foi realmente lançado no meio da tarde, muitas horas depois do início do desembarque, e historiadores até hoje debatem o quanto esse atraso pesou no resultado daquele dia. É importante dizer uma coisa aqui: nenhum historiador sério afirma que essa demora sozinha decidiu o destino da guerra. A situação militar da Alemanha em 1944 já era extremamente complicada, com múltiplas frentes de combate, superioridade aérea aliada e uma logística cada vez mais destruída. Mas o episódio virou um símbolo muito claro de como um hábito pessoal aparentemente pequeno, uma rotina de sono desregulada dentro de um círculo de medo e obediência cega, pôde interferir diretamente em decisões de guerra que envolviam a vida de centenas de milhares de soldados. E o mais impressionante é que esse não foi um caso isolado. O padrão de noites longas, conversas intermináveis e manhãs protegidas por uma equipe apavorada em contrariá-lo se repetiu ao longo de praticamente todos os anos em que Hitler esteve no poder, inclusive nos últimos dias dentro do bunker em Berlim, quando o regime já estava em colapso total. Traudl Jung, uma das últimas secretárias dele, descreveu em seus relatos como aquele ritmo de reuniões noturnas continuou até praticamente os momentos finais, mesmo com a artilharia soviética bombardeando a cidade lá fora. Esse tipo de detalhe, por mais pequeno que pareça diante da escala da Segunda Guerra Mundial, mostra uma coisa importante sobre como o poder absoluto funciona na prática. Não são só as grandes decisões estratégicas que definem o rumo da história. Às vezes é o medo de uma secretária em interromper o sono do chefe. Às vezes é uma equipe inteira segurando bocejo numa sala de jantar às 3 da manhã. Às vezes é simplesmente ninguém ter coragem de bater na porta e dizer que é hora de acordar. Se você curtiu entender esse lado menos conhecido da história, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos como esse.